Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sacrificados e do sangue. Pois desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas e todos os sábados. Veja, você conhece esse texto, mas agora vamos ler esse texto com um pano de fundo, uma cultura. O que Tiago está falando aqui? Qual é a visão de Tiago sobre o fato de que os gentios se converteram? Tiago diz o seguinte: nós devemos respeitar a cultura deles. Não vamos perturbar os gentios. E outra, Deus está convertendo os gentios. Deus é o Deus de toda a terra. Então, ele dá uma ideia, que essa ideia aqui, a gente estuda muito isso em Atos, né? Qual é a ideia que Tiago dá para a igreja em Jerusalém? Olha a liderança da igreja. 3 coisas. Qual é? Se abster dos ídolos, das relações sexuais ilícitas e comer carne de animais sufocados. Ou seja, o que Tiago está dizendo? Toda cultura deve ser preservada, mas ainda assim há princípios eternos que estão acima da cultura. Certo, Cláudio? Se sobrepõe, né? Se sobrepõe. Mas o princípio básico da cultura deve ser respeitado. Qual foi o terceiro, né? Hã? Qual foi o terceiro? O carne de animais sufocados. Olha, Tiago dá uma aula de culturismo. Missões transculturais. Nós devemos respeitar a cultura dos caras. Nós só vamos pedir para eles fazerem 3 coisas: isso, porque isso aí é princípio eterno. O resto, deixa eles fazerem o que eles quiserem. É a cultura deles. Ok, meus irmãos? Agora, quando a gente para olhar isso, observando a cultura brasileira, e para a gente entender a nossa história como protestantes, como cristãos, como que o reino de Deus ele pode se imiscuir na nossa cultura. Vamos aqui? Olha só que interessante. Agora a coisa começa a ficar estranha. Alguém lê para nós? A religião do brasileiro é uma religião do poder. O brasileiro tem em sua história criação e DNA, querer ficar rico. Começa aqui. Teologia. Nós estamos... Teologia da triunfalismo. 500 anos, preste atenção, meus irmãos, 500 anos, e a cultura ela está arraigada em nós. Olha que interessante. Os ameríndios nos ensinaram a negociar com as entidades das florestas. Os africanos nos ensinaram a negociar com os orixás e com os exus. Os portugueses nos ensinaram a negociar com os santos. Percebe aqui? Ou seja, está embrenhado na cultura brasileira, nessa questão religiosa, o que? A cultura do poder, uma religião do poder. Porque quando você para observar o princípio do reino de Deus, não existe isso no reino de Deus. Então, o que a gente achou aqui em termos religiosos ou espirituais? Nós encontramos isso aqui. O que nós encontramos aqui no Brasil? O que no Brasil, culturalmente falando, nós achamos? Alguém lê para nós aqui? Professora Kelly, lê para nós. Quando alguém precisava de ajuda de alguma entidade, fazia suas ofertas, seus negócios, e os povos da floresta com as entidades, os africanos com os orixás e os católicos com os santos. E pensando assim, que tipo de sociedade nós
sociedade onde os brasileiros podem comprar. Ou seja, como que o reino de Deus vai se embrenhar numa cultura onde faz parte da minha história cultural a necessidade do poder, quando no reino de Deus só um tem poder? Ou seja, a grande esmagadora maioria de nós protestantes não somos diferentes dos umbandistas, dos católicos e dos ameríndios, porque a nossa cultura é de negociar com Deus. E como Barganha, né? Barganha. Eu dou o dízimo para Deus me abençoar. Não, me abençoa primeiro para eu dar. já aumentou A até. maioria é assim, Não posso faltar no culto, se eu não for no culto, vai acontecer uma coisa ruim comigo. principalmente corrente de oração. Vocês observam que isso está tão embrenhado na nossa mente, que se eu for falar isso em algumas igrejas, eu vou ser vaiado. Principalmente no Pastor, mas Gênesis 28, lá quando Jacó, ele, se o Senhor me livrar, se o Senhor me levar, eu darei o dízimo. As pessoas talvez interpretam meio que uma barganha também, se você for ver meio. E se você for olhar bem, o que Jacó podia ensinar para nós antes da conversão? Nada. Realmente nada, mas eu vou pegar como exemplo. Exatamente, pega como. Agora, depois que ele converteu, quantas vezes ele falou isso? Nunca mais falou. Mas é que a gente quer pegar o antes, né? A gente quer pegar o antes. Eles pegam os caras como santos, na verdade, os personagens bíblicos. Exatamente. Fala, pastorzão. Ele estava pedindo uma coisa para Deus que Deus tinha dado para ele. Exato. Isso, é verdade. Por isso que a gente não deve pedir, porque não é nosso. Então, ok, vocês estão começando a perceber que na nossa cultura brasileira, desde 500 anos, é assim. A gente aprende com os nossos avós, com os nossos pais, nós aprendemos a cultura, por exemplo, temos aqui 2 representantes do Nordeste. Quem mais aqui é do Nordeste? Veja, olha só como a cultura, ela faz parte, ela envolve o nosso meio religioso e espiritual. Quem fundou, e aqui eu vou falar o nome da denominação, não é de maneira nenhuma crítica, é apenas uma análise sociológica e religiosa. A Assembleia de Deus, ela nasceu aonde? Onde que a Assembleia de Deus nasceu? No Belém, não é? Belém do Pará. Belém do Pará, norte. Na cultura norte e nordeste, você tem uma figura central. Qual é a figura central que você tem no norte e no nordeste? Coronel. Qual é a figura que os irmãos que se converteram na Assembleia de Deus lá no norte e nordeste via do pastor? Pastor presidente. Exatamente. Quem que era o pastor para aqueles irmãos lá? O coronel. O que o coronel faz? O coronel cuida, o coronel ele sustenta, o coronel faz o quê? Ordena. O coronel manda. Eu mando, em troca você me dá o quê? O que você dá em troca disso aqui? Lealdade, exatamente. Lealdade, o coronel falou. No coronel não quer. E a palavra do coronel era Não, você não discute. a voz de Deus. Ele falou, está falado. Quando os caras se convertem, eles olham o pastor. O que é o pastor? É um feudalismo. Exato. Aí eu não estou dizendo que isso está errado, nem estou dizendo que isso está certo. Eu estou dizendo que é a questão cultural. Aí o pastor cuida, o pastor sustenta, o pastor orienta. E o pastor tem que ter do que do povo? Vocês estão percebendo? Quando a Assembleia de Deus migra para o sul, o que eles trazem na sua mala? O coronelismo. Hoje aqui, em qualquer igreja assembleia, o que o pastor presidente fala
A partir de hoje eu vou sair da igreja, mas é o pastor José que vai me substituir. O que a igreja faz? Amém. Aceita, é isso aí mesmo, por quê? Ninguém discute com o coronel. Falou, tá falado. Falou, tá falado. O Oswaldo, que é Oswaldo. de origem da Assembleia, sabe o que eu estou falando. E aí vocês. O Oswaldo é o coronelzão lá. Não, e aí, o Oswaldo é o coronel. Ele é o coronel, ele manda lá. Aí, para espiritualizar a figura do coronel, no caso dos irmãos da Assembleia, ele é até um pouco mais. O que ele é? Ungido. Um coronel ungido, meu. Você vai encontrar quem é. Ô, Léo, não é isso aí, Léo? Você viu do jeito que ele falou? Verdade total. Total ainda. Oxe. Vocês percebem como que o reino de Deus vai entrar numa cultura dessa? Olha que confusão é a igreja evangélica brasileira. Cada uma vai para um lado. Cada um, de uma certa maneira, vai seguir a sua cultura. Aí você chega a falar bem assim: não vem que lá na sua igreja. Não, na minha igreja a gente escolhe um pastor, a congregação que escolhe. Não, na minha igreja não. Na minha igreja é o pastor que fala quem vai ser pastor. E lá na sua igreja? Não, na minha igreja é o corpo de presbítero que escolhe. Você percebe o negócio? E aí, quem é que manda menos na igreja evangélica brasileira? Quem é que manda menos? Pastor. Deus. Todo mundo manda. O pastor manda, o presbítero manda, o corpo de presbitério manda, a Assembleia manda, todo mundo manda, meu Deus. Ao contrário aqui, né, no texto aqui, né? Pode ser bem a nós e ao Espírito Santo. Isso, eu nem li, mas foi bom que você leu, pode ter ler lá, Renan. Vai primeiro a nós. Na porta. Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, ou seja, mesmo que em Atos 15 vai atravessar fronteiras culturais, mas ainda assim, o que a igreja primitiva tinha como meta ainda? O reino de Deus. O reino de Deus vai se embrenhar naquela cultura, mas é Deus que está com o controle. Então esse negócio que a igreja evangélica fica dizendo, Deus está no controle, está nada. Essa é frase de efeito, é jargão. Tem pastor que ainda usa isso o tempo todo, né? Na verdade, isso aí propagou muito nos últimos dias. Sim! Essa questão da pandemia. Sim, é isso. Mas essa questão, pastor Helena, eu fazendo uma análise, eu sei que a cultura ela influencia, mas quando eu olho para a Bíblia, eu não vejo Deus, por exemplo, falando com o povo, orientando o povo, né? É claro que existe o equilíbrio em tudo, eu acho que o equilíbrio é importante. Sim. Agora, Deus sempre escolheu um homem para falar, para direcionar, e eu vejo sempre a figura do líder, né? Agora, o coronelismo é um extremo, né? É um extremo. E você quer saber, pastor Rio? O coronelismo não sai mais porque ele faz bem para quem aceita ele. É verdade. É o sistema episcopal. É o sistema. Olha, eu falo assim que o sistema lá na Assembleia de Deus é patriarcal, para dar um nome mais bonito, mas é isso aqui mesmo. Mas isso aí não só está na Assembleia de Deus, não. O próprio sistema, às vezes dentro do sistema democrático, existe o coronelismo disfarçado, ou seja, ele não se apresenta, mas é. Vou chegar agora. Eis que vejo que tu és profeta. Eis que vejo que tu és profeta. Por quê? Olha, gente, o bom desse tempo de arrazoado nosso, para a gente pensar, não é? Olha que situação interessante. A nossa história é a história da negociação. É uma história de troca. Eu pago, eu recebo. Eu pago para as entidades, eu pago para os orixás, eu pago para os santos. No Brasil, nós temos uma igreja que, em vez de se converter como Zaqueu, se converteu a Zaqueu. E por que o alvo principal nosso é essa questão de querer ficar rico? Vamos lá. Uma situação que leva a isso é o fato de que somos um país com a média de 2019, a proporção de pessoas com renda abaixo da linha da pobreza era de 11% antes da pandemia, o que representa cerca de 21 milhões de pessoas na pobreza. Agora, quando eu sou pobre,
Eu não quero continuar pobre. Eu quero ficar rico. E aí entra essas figuras e apresentam aquilo que eu ofereço aquilo que você deseja. É a criação desde os pais, vai incutir essa cultura nos filhos, desde pequeno. Eu tô assim, mas você vai crescer, vai ficar rico. Você vai crescer. Se você for bonzinho, no Natal você ganha uma bicicleta. A gente ensina nossos filhos a negociar as coisas. É eterna corrida de rato. É eterna, isso aí é interessante. Ó, se você fizer tudo, se você passar no vestibular, se o pai tem condições, se você passar no vestibular, eu vou te dar um carro. A gente estimula as pessoas a negociar. Entende? Então, isso é muito sério quando a gente entra no assunto do reino de Deus. Não estou dizendo que as pessoas que da igreja evangélica brasileira não são convertidas, não estou dizendo que não são salvos, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que a instrumentalização está errada. Os caras até se convertem, mas se convertem meio torto. Dá uma sensação de corrupção. Olha aqui a igreja no Brasil, como é que é o negócio. Jesus cura, Jesus prospera, Jesus salva. Ele parece até gay do aeroporto. Olha lá. É aqui, a igreja do aeroporto é aqui, ó. A oitava está aqui, ó. A oitava está aqui. A casa da rocha está aqui. Ah, o Luterano nem existe. E amanhã nós vamos comprar dois terrenos. Bem certinho, ó. Casa da rocha, oitava e a Batista do aeroporto. Nós vamos comprar o tempo também, Então, vocês percebem que aqui está a cultura evangélica brasileira. Né? Atualmente é esse aqui. E da igreja de azul, gente. É a igrejinha até de azul ali, ó. Agora, olha aqui, ó. Alguém lê isso aqui para nós, por favor? No Brasil, essa ideia permeia e muito a igreja evangélica. Os ricos têm tratamento diferenciado do que o pobre. Os maiores dizimistas são os que mais mandam na igreja. Quando chega o irmão no culto com carro importado, muita gente pensa, ele é uma pessoa abençoada. Veja, isso está na nossa cultura. Ó, você viu que o Giovanni leu lá que os mais mandam na igreja, nem tem mais lá. Todo mundo manda. É a cultura que está impregnada no Giovanni. Então veja. Estava só esperando uma deixa. Veja. Olha que coisa mais interessante. Você percebe que o evangélico brasileiro ele alinha o que você tem com bênção de Deus. Ó, o João é um cara abençoado, hein? Rapaz, o cara viaja, o cara vai para tal lugar, na semana que vem ele vai para tal. Homem abençoado. Por que Deus não me abençoa igual ele? Eu fui pregar em uma igreja metodista em Florianópolis, um tempo atrás, e naquele culto eu conheci um pastor. Ele é um pastor da IPI, ele era coronel, já era coronel da reserva, e por causa da profissão dele, ele juntou dinheiro, investiu dinheiro e ele multiplicou os bens dele e ele falava que Deus tinha abençoado. E um dia, ele falou isso para nós em particular, ele disse um dia que ele estava dando um testemunho numa igreja e o ministério dele é ajudar igrejas fracas e pobres. Então ele chega lá, o que a igreja precisa de qualquer igreja evangélica, precisa de uma reforma, o pastor precisa dar uma oferta para o pastor, faz compra para o pastor, o objetivo dele é essa obra social aí. E ele falou que isso foi uma coisa que Deus pôs no coração dele, porque Deus tinha abençoado ele com bens, e ele queria partilhar um pouco dos bens que Deus tinha dado. Passa os atos dele depois. Passo. E aí um dia, ele estava compartilhando que ele dava sempre esse testemunho, que Deus o abençoou com isso, com aquilo, com isso, com aquilo. E um dia, uma irmãzinha pobre perguntou assim: pastor, por que Deus não me abençoa igual abençoou você? Percebe o que está na nossa cultura? É isso que está na nossa cultura. A gente faz isso, viu, pastor Adriano? A gente faz isso nas nossas igrejas. Fazemos isso. A gente não pode negar isso, porque
Nas nossas igrejas, as nossas lideranças não têm folga. Vêm as pessoas que realmente são as mais assim, prósperas financeiramente, que têm carro bom. Olha as nossas diretorias. É claro que são todas, né? Mas na sua grande maioria. Delas, Você vê o caso do nosso presidente, Mas pobre é pobre. Mas o Baiano não falou, na sua grande maioria. é IPA, né? Da Itália, Na grande Está maioria. generalizando. eu não falei eu. Não, hoje estava diferente. Você já está se Você contar essa história aí, lá em São Paulo eu ouvi uma história que aquele o dono da GC Lever, não sei se existe ainda O Colgate? Ele é aquele mesmo, né? Diz que ele ia nas igrejas. Cada igreja que ele ia, o carro dele ele doava para o irmão daquela igreja. Aí ele não foi na verdade. Ele não foi na etapa. Todo mundo que ele ia, ele doava o carro naquela igreja para alguém lá dentro. E ele era dizimista do 10%, depois ele começou a dizimar 90%. E Aí ele morreu assim exportado. não sei. Mas assim, Deus abençoa o sujeito onde ele está. Entendeu? Ok, olha aqui, ó, o protestante evangélico é um convertido a Cristo com alma católica. Quais? Lutero. Quando pronunciar o nome dele, põe mão no coração. Já ensinei isso. O Lutero levou 70% da igreja católica para Essa foi boa, Luiz. Na questão administrativa, ter poder, domínio, cobertura espiritual, corrupção. Então, na questão administrativa, o protestante evangélico, ele tem essa alma católica. Quem é que tem o poder na igreja católica? O Papa. Na verdade, muitos pastores, e eu quero ir na fala do Rio, muitos pastores, a sua grande maioria, ele tem o mesmo desejo de poder papal. E aí ele se autotitula ungido. Cobertura espiritual. Essa cobertura espiritual, eu fui participar de um final de semana sobre cobertura espiritual e eu fiquei escandalizado. E eu não repreendi o preletor por uma questão de respeito. O que ele estava ensinando à igreja sobre cobertura espiritual era a técnica do domínio pastoral. A ponto do cara não passear com a família final de semana sem pedir para o pastor se ele pode. E se você não obedecer ao seu pastor, você está em pecado. Sobre maldição. Sobre maldição. E aí eu fiquei ouvindo aquilo, e eu fiquei escandalizado com o negócio, mas eu suportei a palestra dele. Então ele diz assim: olha, se você for convidado para ir no culto, em outra igreja que não é a sua, se você for, se o seu pastor não deixar, você não pode ir. Se você for, você está em rebeldia. É o domínio. É isso aqui, ó. É o poder. Eu quero poder. É a cultura brasileira. Agora, como é que você chega, implanta o reino de Deus, numa cultura onde o guia espiritual ele quer o poder, onde ele tem que se subordinar a isso? Agora a história, quando Deus deu a lei para Moisés, em outras palavras, o que Deus fez com Moisés? Tirou o poder de Moisés, porque na mente dele ele ainda era o príncipe do Egito. Quando Deus dá a lei para Moisés, Deus tira o poder de Moisés e diz assim para Moisés: você tem que estar subordinado a isso como qualquer uma outra pessoa. Fala o Renato e depois o Marcos. Então, essa questão aí do ter poder, esses novos tipos, né, claro, são bíblicos, né, mas hoje, se você ser apenas um pastor, não passa disso, ser um pastor. Mas hoje tem apóstolo. Tem apóstolo, tem pai apóstolo. Então, essa questão também, dessa nova nomenclatura aí, não é de poder também, de querer ser mais? Exatamente. Por exemplo, o Newton está entrando, ele está fazendo o período para ser apóstolo. Apostolado, daqui a pouco ele vai ser apóstolo. Newton Santiago. Exatamente, Renato. O Renato tocou numa ferida nossa.
Essas novas nomenclaturas, essas novas titulações, nada mais é do que desejo de poder. Mas algumas não são novas. O apóstolo mesmo não a considero nova e não vejo. Eu vejo os erros de alguns homens, de alguns que usaram, mas Efésios 4:11 está claro. Não, mas Efésios 4:11 fala dos 12. Paulo está fazendo uma referência que os apóstolos que Jesus levantou foram apóstolos que o Espírito Santo deu toda a aprovação. É nesse sentido, porque apóstolo mesmo, por exemplo, alguém que duvida que Paulo era apóstolo? Não. Mas por que ele teve, principalmente para a igreja de Corinto, ele teve que dar provas do seu apostolado? Porque para ser apóstolo, o colégio apostólico, ele só era aceito com as seguintes condições. Primeiro, a pessoa deveria ter ouvido e aprendido e andado com o próprio Jesus. Segundo, a pessoa deveria ser cheia do Espírito Santo. Terceiro, a pessoa deveria ter tido em seu currículo milagres e maravilhas. Quarto, e esse que eu quero saber se os apóstolos hoje querem, está disposto a morrer por causa de Cristo. Paulo quase não foi aceito. Mas por que Paulo, hein? Por que vocês têm problema com o apostolado e não tem problema com o evangelista do pastor que está no mesmo texto? Não, mas no mesmo texto tem apostolado, tem mestre, tem socorro. Ele tem uma lista de dons. O apóstolo é fé por quê? Não. Esse é o problema que o Renato levanta. Então, mas assim, eu não vejo o problema do apostolado, por exemplo. Não vejo problema quando o apóstolo. Não vejo nem vejo base bíblica para ninguém ir contra, assim. Eu não consigo. Então eu, na verdade, é um questionamento. Não, estou fazendo. Você está fazendo uma afirmação. Não, a afirmação que eu não vejo biblicamente existem as brincadeiras, tudo, por causa dos exageros desses camaradas aí que se intitularam apóstolos, se intitularam apóstolos, e eles vivem disso, se aproveitam. Mas que Efésios 4:11 vai falar sobre os dons, e o dom do apostolado está na mesma situação do evangelista, do pastor. Então, todos eles têm que ser olhados da mesma perspectiva que o pastor está colocando, entendeu? Quem é? Se existe algum problema. Quem é que legitima o apostolado? Falando biblicamente. Biblicamente, quem é que legitima o apostolado? É a igreja. Não. Jesus. Quem legitima o apostolado é o próprio Cristo. É o único dom que é o Cristo que legitima. Os outros dons, quem é que legitima? A igreja. Então, quando você para estudar mais profundamente essa questão do apostolado, você vai encontrar algumas pérolas. Agora, claro, você tem uma ideia formada, eu estou te oferecendo uma outra ideia que você deve pensar, estudar mais e chegar a uma conclusão. O texto diz, Deus deu-nos para. Isso, então estude, depois a gente vai se encontrar e você vai apresentar a sua tese. Então eu estou desafiando você a fazer uma tese, ok? Eu vou aceitar de mau coração. Vai ter que diminuir os bikes. Muito bem. Vamos aprender junto. Isso, corrupção. Não, quem ia falar no Marcos? Não, na verdade eu ia falar sobre essa questão do domínio. Onde os pastores querem realmente dominar, a gente vive isso na pele. Eu vivo isso. Teve pessoa, no caso da igreja, você citou aí o nome, lá na minha cidade, que teve um rapaz que ia ministrar na igreja, o pastor dele não deixou. Você não ministra na igreja da família, você está proibido. Então o proibido ele não foi. Ou seja, se fizer diferente, vai para o banco. Realmente isso é um domínio. Domínio. E quando Jesus dizia por todo canto e para o evangelho, ele está. Assembleia dura mesmo. Não é todo canto não, só no canto que eu quero. Tinha uma coisa dele, dentro da vida, né? Porque Jesus dá uma ordenança para pregar para toda a criatura. Então eu tenho que ter como eu só para a igreja da denominação que eu faço parte com os outros irmãos. Exato. Aqui mesmo tem irmão de cada denominação. Eu creio que tem comunhão aqui. Mas só aqui e lá fora. Aqui é mais ou menos, né? A comunidade. Aqui tem. Só que aqui a mais relevante é a oitava IPR. A mais relevante. A mais forte é. Fala, pessoal.
divindade. É. Doutor? Não, mas sabia que esse doutor em divindade é bom, porque é um título acadêmico.